Boa noite, boa noite, boa noite. Lava, Lala, Tove, Shavuar, Tove. Louvado seja Deus, boa noite, boa semana. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos concede. Estar na sua presença, louvando e bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Vai entrando aí, louvado seja Deus, e vai compartilhando essa live. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, aleluia. Glória a Deus. Aonde estão as mulheres, as poderosas, as meninas poderosas. Uau! Eita! Eita! Glória! Aleluia! Isso é vida! Isso aqui é vida! Vida com Jesus! Isso aqui é vida, carrega na cruz. Esperando o povo entrar. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, glória, hein? Aleluia! Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Sente fogo do céu, Ele mandou na hora. Fogo lá no céu está falando aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Eu pedi fogo do céu, Ele mandou na hora. Fogo lá do céu está descendo aqui agora. Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Eita! Aleluia! Oh, glória! Vamos entrando e vamos compartilhando essa live. Vamos entrando. Aleluia! Boa noite, Magali. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Yeshua. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos fé. Aleluia. Oh, revasse. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nosso Deus é bom. Aleluia. Nosso Deus é bom. E de fogo do céu Ele mandou na hora. Celiana. Aleluia. Esperando o pastor Paulo entrar. Fogo lá do céu está descendo aqui agora. Aleluia. Senha. A hashtag. A senha. Oh, foi forte hoje, hein? Pela manhã. Foi forte.
muito forte. Vamos louvar o Senhor. Louvai ao Senhor, um fogo novo, louvai ao Senhor. Um cântico novo, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Porque Ele faz maravilha. Porque Ele faz maravilha. Porque Ele faz maravilha. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. A senha. Quem tem a senha? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos adorar. Boa noite, dona Flávia. Aleluia. É para quem tem a senha. A senha. Eita. Senhor da vitória. Para quem tem a senha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Canto para Jericó. O bom Jesus passava, cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. A multidão no clamar, se perto lhe dizia, e ele sem a escutar, mas forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. A multidão vem no clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi,
tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, a tua fé te salvou, e logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. Boa noite, Augusta Nogueira. Boa noite, Daiane. Boa noite, Eliane. Louvado seja Deus, senti tua falta. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Propósito não pode quebrar, como a nabrece, a lava-chúbia. Propósito tem que ser uma coisa assim, ó, contínua. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, boa noite, Oseli Borges, boa noite, pastora Magnólia, hashtag senha, a senha, aleluia! Hoje Deus desceu a senha com força. Vamos lá. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza, em lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar, senda espinhosa, ele já andou, morte afrontosa, porque suportou. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza, em lida, Deus vai te guiar. Se está tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas seguem do teu Salvador, crendo em Deus consegue, seja como for. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos mais um hino. Pede mais um hino aí.
Cadê o povo? Cadê meu povo, minha pova? Cadê meu povo? Pede um hino. Vamos ver. E o povo tá dormindo. Meu Deus, sem misericórdia desse povo. Ah, cadê o povo? Vai pedir um hino. Aleluia. O povo tá dormindo. Meu Deus. Tem de compaixão desse povo. 570. Eita, vamos ver se eu conheço, né? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, teu destino, que destino há de ter sua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, ou pode aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazer e que passa em vão. Mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meus amigos, tu tem escolha, vida ou morte, ou vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, ou quer aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só cristão do coração puro poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, ou vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer revelar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará sente na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo,
Hoje tu tem a escolha, vida ou morte, ou vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, louvado seja Deus. 198. A pedido da Ana. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Do vale é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor de mal, solicito de minha toma sim. Do vale é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido do milhares para mim. Consolador amado, meu protetor de mal, solicite de mim a toma sim. Do vale é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Do vale é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minha dor e toda a mágoa lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. O muro é de bronze, aleluia, lava-céu. Aleluia. Levou minhas dores toda, a mágoa entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Do vale é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido do milhares para mim. Ai, terra! Louvado seja Deus, vai entrando e vai compartilhando esta live. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje temos uma convidada, aleluia, glória a Deus, para estar louvando. Xarabandor Revácia, estava aguardando a chegada dela. Ela entrou aqui, louvado seja Deus, e eu já vou chamá-la para estar louvando. Aleluia! Labachúria Astéria. Ela é bem, bem. Glória a Deus! Aleluia! Há uma tecla que está aparecendo. Eita glória, hein? Convidada linda, maravilhosa, poderosa, estonteante, empreendedora, essa gata, gatíssima, aleluia, Nath, né? O quê? Isso, Natália, Natália, Ceciliano,
Esse nome siciliano vem de italiano? Isso, italiano. É, Italiano. Cecília. Italiano! Glória a Deus. Giovanni, eu lhe quero tanto bene, italiana. É, você tem origem italiana? Louvado seja É, Deus, né? Deixa eu ver. a família do meu avô, de parte de mãe, eles são italianos. Já se Ah, faleceram, né? italianos são muito passionais, né? Cheia da passione, da paixão, louvado seja Deus. É, e você é uma bambina italiana, É uma descendente de italiano. É, ah, bambina, que bambina boneca. linda, bambina. É, André fala de tudo pouco. É italiano, é brasileiro. Vai lá, fica lá quietinha. Fecha a porta pra mamãe. Tá, fica quietinha e fecha a portinha, tá? Você já é mãe? Já sou mãe. Tem uma Meu, filhinha, ela tem 5 anos. gente, É, lindo. Não sabia que você era mãe. Tão é. novinha, tão bonita. Ano que vem faço 30. Aí vai ser uma balzaquiana. Aos 30 anos é balzaquiana. Eu estou vendo aqui, louvado seja Deus, seu nome. É, se eu consigo codificar o seu nome. Peraí. Isso, é isso que eu estava procurando. Encontro para Jericó é Nathalie. É Natália ou Nathalie? Nathalie. Natália. Natália. Seu nome começa com a letra NUM. NUM. Tá, de CAF. NUM. NUM, Nuntifit, letra nagemática número 50. A letra do nefarte do sopro. Louvado seja Deus. Já vou ver seu elemento, através do seu nome. Aí você tem o NUM, e você tem, louvado seja Deus, a Labachúria Sérvia, o Aleph, peraí. Aleluia, louvado. E sábado, foi um culto maravilhoso, né? Foi uma bênção. O fogo desceu. Foi uma Nossa, bênção, com a nós glória de ficamos, Deus. nós ficamos impactados com aquele culto. Deus Foi. bradou no recinto, desceu. Louvado seja Deus com força. Aleluia. É, É verdade. nunca mais Muito tempo que eu não via o culto desse jeito, avivado. nada. 9. Aí você tem. Deixa eu recordar aqui. Seu perfil. Aqui é Natália com TH e Y. Natália. E o T é mudo, né? Não, é Nathaliya. Tá, N-A. N-A. Sim. Aí TH, T-A, né? TH, H. A-T-H. H e A. Isso. Peraí, tem um. Na TH 9 mais TH
TH e agora o quê? A? A, isso, A, depois é o L, Ah, Y Y. e o A. Hum. Ceciliano? Isso. C. C. S88. É com 2 L? Um só. Cecili. Estou vendo aqui a gramática. Interessante. No seu mapa espiritual, você é descendente, a raiz paterna na tribo de Rubi. Aleluia. Peraí. Só um minutinho. Hum. Ah, Pode louvar. Quando Pode louvar? vai louvando aí. Deus tem tocado no meu coração a respeito desse louvor. Não sei se a senhora conhece, se o pessoal que está aqui na live conhece, mas ele é um louvor muito bonito e que ele toca muito no meu coração. Deixa eu botar aqui. Vou só botar a letra, porque a letra é um pouquinho difícil. Sim. Pronto, Só não pode botei pôr aqui. o som por causa dos direitos autorais, tá? Tá. Tô só botando a letra. Vamos lá. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só para conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar para mim. Olha. Eu te vi perdendo para poder ganhar. Eu te vi descendo para poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça para você cantar. Eu te enchi de forças para me adorar. Eu te levantei para poder profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação, e se não sente mais a minha glória, renovação, sinta aí agora, 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 agora. Aleluia.
Receba a ousadia e o toque de minhas mãos, seja agora transbordado com minha unção. Glória a Eu Deus. cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se estiver caído eu vou te levantar. Glória a Deus. Tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora, Aleluia. agora, agora, agora. Receba a ousadia e o toque das minhas mãos, seja agora transbordado com minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor fala assim nessa noite, ó. Eu nunca me esqueci de você. Lembro de cada detalhe desde quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Glórias. Eu nunca me esqueci de você. Lembro de cada detalhe desde quando você nasceu. Ninguém, mas quem te viu foi Deus. Foi o Senhor que te viu. Aleluia. Foi o Senhor que te viu nessas madrugadas, nessas lágrimas que escorrem pelo seu rosto. Muitas pessoas não vê isso, mas o Senhor, Ele contempla cada lágrima, cada renúncia que você tem estar na presença do Senhor, né? Cada coisa que você tem feito que tem até doído, porque muitas das vezes o não do Senhor ele dói, mas o não do Senhor é para fazer a gente crescer, para nos amadurecer, porque o Senhor quer filhos que venham a ser obedientes, né? Na presença dele, ele quer nos usar no profundo, e muitas das vezes do jeito que a gente tá, não dá para ele nos usar. Então o Senhor começa a trabalhar na nossa vida no profundo de algo como diferente, sabe? Para poder nos transformar, transformar o nosso caráter e a gente está ali firmado na rocha para que nem um vento que venha para poder nos tirar da presença do Senhor, né? O Senhor, ele quer filhos enraizados na presença dele. Maduros, né? Então, esse louvor, ele toca muito no meu coração, né? Porque aqui diz que ninguém viu, porque ninguém vê as batalhas que a gente trava, né, no nosso oculto ali. E esse tempo de, de espera, esse tempo que o Senhor tem nos separado, tem nos colocado ali no anonimato, é tempo de crescimento. É isso que Deus tem tocado no meu coração. Aleluia. É tempo de crescimento. E cada lágrima que escorre pelos nossos rostos, eu tenho certeza que vai ter muitas alegrias ainda pela frente. Como a live, né, a pastora sempre fala, vai chegar o nosso tempo de florescer no Em Senhor. nome E de eu Jesus. profetizo isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você nasceu no berço evangélico? Não, Aí como a foi a minha, sua conversão? então, a minha família, ninguém é cristã, né? Ninguém é evangélica. E a minha mãe me levava no carrinho, mas ninguém firmou. E aí teve um tempo que a minha tia começou a ir para a igreja e me levava, eu era uma menina ainda, uma criança, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. E aí depois a minha tia parou de ir, eu comecei a ir com um coleguinha, e aí eu louvava no coral da igreja. Mas como eu não tinha uma família firmada, eu não me firmei, né? Então aí eu saí, fui para o mundo normal, né? Como qualquer pessoa que não tem discernimento, né, do espírito. E ali Deus abriu uma porta para mim, onde quando eu tinha 18 anos. Sim. E ali os meus patrões, eles eram cristãos e lá eles muito louvor.
E Deus falava comigo nos louvores, usava profeta para falar comigo, me entregar coisas, né? Que eu nem entendia como. Mas a minha avó sempre falava muito de Deus comigo, minha mãe, e eu orava assim, sem saber, sem ter intimidade com Deus, mas eu já orava. Eu não entendia o mistério ainda, né, das coisas assim sim, do Senhor, não entendia. E aí teve um dia que o Senhor usou uma pessoa no ônibus para falar assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela usou esse texto bíblico e eu fiquei assim sem entender. Ela levantou do nada, apontou para mim e falou. E eu fiquei sem entender. E ali o Senhor já foi trabalhando. Eu escutava muitos louvores nessa loja. E eu chorava, ia para o banheiro chorar. E eu não entendia que já era ali um trabalhar de Deus na minha vida, né? sim, E quando foi em 2019, o Senhor, eu voltando do trabalho, eu voltando do trabalho, e ali teve uma guerra aqui por onde eu moro, aqui na Praça Seca. Eu recebi uma carona, me deixaram em um determinado lugar e eu vim andando. E de repente um carro começou a me seguir. Eu parava, o carro parava. Eu andava, o carro andava. E ficava assim, eu parava, ele parava. Eu andava, ele andava. E ele ficou me seguindo. Nisso que eu olhei para um lado, eu vi uma igreja. A igreja Projeto Nova Vida, a cara de sim, leão. sim. E essa igreja ficava bem mesmo na minha rua. Eu nunca tinha visto aquela igreja na minha vida ali. Quando eu olhei, eu vi aquela igreja. E eu falei assim para o Senhor em pensamento: Deus, se o Senhor me der este livramento, hoje mesmo eu vou para a tua casa. Na Sim. hora que eu falei isso, o carro ele acelerou assim, foi embora, cantando o pneu e tudo. Aí eu falei, glória a Deus por isso. Eu não era cristã ainda. E aí eu fui para minha casa, me arrumei, falei, eu vou à igreja. Aí meus pais, o quê? Tu vai para onde? Falei, não, eu vou à igreja. Aí eles, não, você não vai à igreja. Eu falei, vou sim. E eu normalmente já chegava, me arrumava, eu saía, né, ia pra balada, essas coisas. E aí do nada eu chegar na minha casa e falar que eu iria à igreja, eles estranharam, né? Sim. E aí eu fui para a igreja e naquele dia ali foi quando me converti. O Senhor usou uma profeta para falar comigo que o Senhor tinha me dado um grande livramento naquele dia e que tudo aquilo que eu perdi, o Senhor iria restaurar na minha vida. E ela falou várias Glória a coisas Deus. assim, que era coisa de Deus mesmo. E eu fiquei assim impactada, porque eu pensei, Senhor, como pode uma pessoa falar uma coisa que ela nem sabe? Porque eu converso com o Senhor, ela não sabe como ela vai falar uma coisa assim, né? E eu na época, antes de me converter, eu ia às vezes em centro espírita, né? Sim. Porque eu tenho pessoas da minha família que são espíritas. E aí ele falava, ele falava ó, o fulano quer falar com você. Aí eu tinha que ir lá no centro para poder conversar e jogavam carta, Sim. búzios, essas Sim. coisas, né, para falar algumas coisas. E aí teve um dia também que, depois que eu me converti, o Senhor se mostrou na minha vida. Ali eu vi que só existe esse caminho, que somente o Senhor é Deus, que Sim. realmente o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Porque Deus. eu acreditava em várias forças, né? Em várias coisas, em várias. E aí teve um dia que eu fui tirar minha carteira de habilitação e eu cheguei para me consultar no centro e ali uma entidade falou para mim que eu iria passar na de primeira, que era para eu poder mentalizar a imagem como ele era. E eu fui para fazer a prova. Eu cheguei, eu não saí nem da baliza. Eu falei, ué, falei, meu Deus, como é que pode? Eu vim fazer a prova e não saí nem da baliza. Tremia tanto, estava tão tensa, não saí nem da baliza. Aí fui fazer a prova novamente. Eu falei, não devo ter mentalizado direito. Por isso que eu não passei. Ah, Aí, amém, fui fazer a prova. Quando estava no finalzinho da prova, a mulher ela me reprovou. Eu falei, que é isso? Eu fiz assim com o rosto no volante e comecei a chorar. Eu falei, isso tudo é mentira. Eu falei, é mentira do diabo. Aí, ali que a minha ficha começou a cair. sim. Quem realmente era o Senhor na minha vida. E aí teve um dia que eu fui louvando. Foi a terceira vez que eu fui fazer minha prova.
E aí eu fui louvando ao Senhor. Foram 3 louvores que marcaram essa minha trajetória. Sim. Terremoto Santo, Sabor de Mel e Minha Bênção. Eu fui Aleluia. louvando esses 3. Fui louvando. Só eu dentro do carro. Botei o fone de ouvido. Tinha outras pessoas dentro do carro comigo, né, para fazer a prova. E fui louvando, fui louvando, fui louvando. Para a honra e glória do Senhor. Quando eu cheguei no local da prova, o Senhor colocou 2 homens abençoados para poder aplicar a prova para mim. Me deixaram super confortável. Eu fiz a prova como se eu já soubesse dirigir. O homem virou para mim e falou assim: Você já dirigia antes? Porque você foi muito bem, parabéns, você foi aprovada. E foi Glória. para honra e glória do Senhor, né? Então, ali eu vi que somente Deus, né, ele é o caminho, não tem outro. As pessoas tentam, isso não tem, não existe, é tudo engano do inimigo, né? Sim, Para tentar tirar o nosso foco principal, que é o reino dos céus, a nossa salvação. E o Senhor verdade. ministra isso muito comigo, porque o Senhor é maravilhoso. Só eu sei como Deus é na minha vida, dos livramentos que Ele já me deu, das coisas que o Senhor já fez maravilhosa na minha vida. Né? O Senhor tem sido fiel a mim. Às vezes a gente nem é tão fiel ao Senhor, né? A gente é Verdade. pecador e a gente nem é tão fiel ao Senhor. E às vezes a gente fica, Senhor, eu não mereço tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia sua, né? Tem um louvor que eu gosto também, que fala a respeito do porquê que o Senhor nos escolheu, né? Porque a gente não merece, a gente não se sente merecedor realmente, né, dessa graça tão Verdade. maravilhosa do Senhor, né? Mas o Senhor, por amor, ele na cruz do Calvário, para poder morrer por mim, pela senhora, por todos que estão assistindo, por todos que ainda irão assistir essa live, pela humanidade, né? Tanto Sim. amor, né? E você só tem uma única filha? Só tem uma única filha. Mas tenho E. promessa de ter outro. Ah, tá. E como foi assim a tua gestação? Foi tudo bem? Minha gestação foi péssima. Foi péssima. Eu, na época, eu já estava convertida. E ali no início de conversão, é muito importante que a pessoa tenha uma base, né, da igreja ali para poder explicar, ensinar. E eu não tive muito isso no início, né, da minha Sim, caminhada ali. E ali o inimigo também começou a investir, porque ele não quer perder aquela alma, aquela vida, verdade. né? E ali ele começou a investir, e foi quando eu me relacionei com o pai da minha filha, que era meu amigo já desde a infância, a gente estudou junto, a gente era um dos melhores amigos, né? E a gente começou a caminhar juntos para a igreja, e ele já conhecia a palavra de Deus, mas eu ainda estava crua. E ali foi quando a gente começou a se relacionar, ele me pediu um noivado, e a gente caiu em pecado. Eu não, na verdade, eu nem sabia o que era fornicação, o que eu não sabia o que era na época, né? E foi logo, eu me converti em 2019 e eu engravidei da minha filha em 2019 também. Sim, Tanto é que eu tive a minha filha em 2020. Então, foi logo assim, eu me converti e engravidei da minha filha. Mas a minha filha foi planejada. Eu quis engravidar da minha filha. Não foi assim, aconteceu. Não. Eu quis, eu que me permiti ser mãe e tudo. Então, a minha filha foi planejada, né? Eu passei muita coisa na gravidez, porque assim que eu descobri que eu estava grávida, porque todos os médicos falavam que eu estava com cisto no ovário, meus exames de sangue tudo dando negativo, o exame de urina dando negativo, e eles falando que eu estava com problema estomacal, que não era gravidez, mas eu já sabia que era minha filha, eu já sentia que era ela. E sim. aquilo ali me deixava muito triste, porque eu queria muito ser mãe, e aí eles ficavam falando que era problema que eu tinha de saúde, não era minha filha, né? Até que um dia eu fiz um quarto exame de sangue que deu positivo. Eu já estava com basicamente 2 meses já de gravidez. Sim. E quando eu descobri que estava grávida, no dia que eu descobri, no dia seguinte,
a minha tia, ela estava com meningite, internada, a minha tia faleceu. E Ah, era uma tia muito próxima, que eu amava muito. sim. Então, eu descobri que estava grávida, no dia seguinte minha tia faleceu. E aí, no decorrer da minha gravidez, né, da minha gestação, eu descobri traição do pai da minha filha. O pai da minha filha me traiu com outra pessoa, com outras pessoas, na verdade. É isso que eu E ia perguntar, se você casou com o pai de sua filha. não, a gente ia casar, eu estava noiva dele, mas quando eu descobri a traição, eu travei, eu criei um bloqueio que eu não quis mais, né? Eu não quis mais ele como o meu, eu não via mais ele como um marido para mim, entendeu? E É, olha, aquilo ali, que vocês eram eu amigos me de senti. infância e ele te traiu. Exatamente. Então, eu achei que por ele já ser meu amigo há tantos anos, a gente se conhecer tanto, que iria dar certo. Mas foi o contrário. E aí, os meus pais na época estavam se separando. Minha mãe descobriu que estava com câncer. Nossa, meu Tudo na minha Deus. gestação. E ali, para mim, o chão se abriu. Foi um momento em que muitas pessoas não viram o que eu passei. Mas a minha família que estava ali perto viram tudo isso que a gente estava passando, porque passamos juntos, né? Mas para mim foi horrível, porque eu achava que por eu estar no caminho do Senhor, as coisas poderiam ter sido mais leves. Só que depois eu fui começando a ter entendimento, né, da palavra de Deus. Aí eu andei um tempo, me afastei um pouco da igreja, depois que eu estava grávida, na minha gravidez eu me afastei um pouco da igreja, eu fiquei muito triste. Foi um tempo que o inimigo tentou trabalhar na minha vida, mas eu acredito que foi com permissão do Senhor, Sim, né? O Senhor que permite a gente passar por isso para a gente crescer e amadurecer. Não ser crente de mimimi, de tudo, vou sair da igreja, entendeu? Eu sim. tive que passar por aquele período, aquele tempo, né? Aquele Eu ainda não estava aprendizado, né? liberta, exatamente. Eu ainda não estava liberta porque eu era nova convertida. E depois a minha filha nasceu, foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor novamente. E ali eu troquei de igreja, eu não quis mais ficar na igreja que eu era, porque eu me senti envergonhada, porque o pai da minha filha ia junto comigo. E o meu pastor, na época, né, conversou com ele, falou que o que ele fez não foi certo, né, que ele não agiu de forma correta comigo e tudo. E dali eu troquei de igreja, fui uma outra igreja, foi quando eu fui batizada nas águas. Fui batizada com o Espírito Santo também, né, para honra e glória do Senhor. Mas antes disso tudo, eu tive que passar por um processo grande de libertação. Sim. Grande. E depois disso, você casou? Não? Não, ainda estou esperando o Senhor. Ah, aí você Mas é eu mãe sei que a solo vitória vai agora. chegar. Agora você é mãe solo. Sou mãe solo, é. Meus pais me ajudam muito. Meu pai, minha mãe. Ai, graças a Deus, tem uma rede de apoio. Tem. E isso é muito importante. Muito importante a gente ter uma rede de apoio, né? Porque criança pequena, para trabalhar, para estudar, hoje eu faço faculdade, né, para honra e glória do Senhor. O Senhor que abriu essa porta para mim da faculdade, o Senhor Glória a Deus. foi profetizado para mim no altar, né, que eu faria, que eu iria me formar. Para honra e glória do Senhor, ano que vem eu já me formo. São 5 anos de faculdade, né, Você está estudando sua e faculdade estou estudando direito. direito. É, Está no oitavo período? Está quantos anos? isso, estou no 8º período. Está no oitavo, né? Porque é Isso, cinco, 10 períodos, né? Um período isso aí. é 6 meses. Ó, parabéns. É. Deus Aleluia. é, Deus é E você maravilhoso. pretende se formar e atuar em que área? Então, eu Familiar, gosto muito da área criminal. na Eu área gosto muito da criminal? área criminal. Mas eu já atuo na área de família, como conciliadora judicial no fórum. Ai, que Eu fiz um lindo. curso, eu fiz um curso pela ENED, que é a Escola de Mediação,
E aí eu atuo já na terceira vara de família do Fórum de Cascadura. Que De Madureira, benção! né? Falam que é de Fórum de Madureira. É interessante você estar falando, eu estou vendo um distintivo na Glória a sua Deus. frente. É Glória a como você Deus. está dizendo, está fazendo direito, tudo, mas está atuando nessa área, mas é como você não vai ficar nessa área, você vai além, sabe? Assim que eu vejo um distintivo nas suas mãos. Sabe quando tem aquele filme de cowboy, não tem aquela correia, não tem Sim, aquela, ai, como chama? Fivela, que tem aquele distintivo daquela estrela. pendurado? É, Sei. tem uns que é no cinto, tem uns que é no peito, que eles carregam uma estrela, um Ah, sei. distintivo. Então, aí você está falando e eu estou vendo esse distintivo, entendeu? Glória a Deus. Sinal que você vai fazer concurso, aí vai tornar, louvado seja Deus, uma delegada. É, a senhora está falando isso, é o meu sonho é ser delegada mesmo. Porque é o que Honra e Deus glória. tem para você, um distintivo de ouro, sabe? Aleluia. Você vai passar pela federal e depois vai ser uma delegada bem Glória a Deus. atuante, entendeu? Aleluia, eu creio. De renome. E vai ser destemida, entendeu? Amém. Louvado seja Deus. Você pode Amém. louvar mais um hino? Claro. Vou, deixa eu ver aqui. Só abrir. Aleluia. Glória seja do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos na semana decisiva. Na sexta-feira temos o ato profético entregando esse propósito ao Senhor. Louvado seja Deus da vida sentimental. Você que está no propósito da vida sentimental, você não pode perder, aleluia, na sexta-feira, o ato profético da entrega, porque a partir de dezembro, louvado seja Deus, estaremos fazendo o propósito, o elemento terra, a terra, sua plenitude, a sua força, louvado seja enaltecido no Senhor. Deus tem falado comigo, aleluia, que nós vamos fazer propósitos poderosos, porque Deus opera no propósito, Deus opera, aleluia, na sua fidelidade. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, sim. Pode ler, Pode. pode. Esse louvor também eu gosto muito, o Senhor fala muito ao meu coração, que fala a respeito do amigo, que é o amigo ao nosso Senhor, né? O amigo que eu encontrei me Aleluia. surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Glória. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? De entregar a própria vida sem temer. Aleluia. Glória Quem a já Deus. sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos
quem tanto mal lhe fez. E sem ressentimento oferecer perdão. Glória a Deus. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a Deus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, e ele me escutou. E falei do meu passado, e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Aleluia. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Glória a Deus, aleluia. De entregar a própria vida sem temer. Aleluia. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, Glória a Deus. pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia. Esse hino é lindo, maravilhoso, né? Uma mensagem de amor, de entrega, né? Quem pode ser melhor amigo do Senhor? A Bíblia diz, louvado seja Deus, não vos chama mais de servo, mas de amigo, louvado seja enaltecido no Senhor. E não tem amigo como o Senhor, que Ele entregou a si mesmo por amor a nós, louvado seja Deus. Nath, você estava falando da sua mãe, que ela foi diagnosticada com câncer, e aí, louvado seja Deus, ela está fazendo tratamento, o que houve? Então, a minha mãe ela teve um câncer raro, né? Começou uma bolinha aqui, assim, um caroço na lateral do corpo dela. E aquele caroço foi crescendo, e aí quando ela chegou ao hospital, diagnosticaram como se fosse um cisto. Sim. E aí ela marcou a operação para poder retirar o cisto. Quando chegou no dia da operação, foi época de Covid, foi época que a minha filha tinha acabado de nascer também, época de Covid. A minha mãe, lá eles descobriram que não era o cisto, porque sangrava tanto, que eles não conseguiam estancar o sangue. E ali eles tiraram para a biópsia e descobriram que era um câncer, um linfoma, eu não sei o nome, mas descobriram que era um câncer e que era raro esse câncer. Tanto é que tiraram a amostra para estudos e tudo. E ali a minha mãe teve que retirar para honra e glória do Senhor. Deus fez tudo perfeito. A minha mãe conseguiu uma internação no INCA, tudo muito rápido, muito rápido. Minha mãe retirou o câncer, demorou bastante, foram horas de cirurgia, mas Sim. Quando ela acordou, ela disse que parecia que tinha sido minutos. E ali, quando ela foi para o leito, ela achou que fosse sair de lá com vida,
e para honra e glória do Senhor, ela saiu de lá com vida e curada, porque eu creio na cura dela, né? Sim, A minha mãe, ela fez tratamento, minha mãe fez radioterapia, ela não precisou fazer químio, né? Para honra e glória do Senhor, ela sim. fez rádio. E aí ela tem uma cicatriz daqui até embaixo, até a perna, assim, que até hoje ela sente dores, né? Porque repuxa, pegou o nervo ciático, a raspagem que eles fizeram, que raspou o osso, para não ter nada, né? Metástase. Isso, metástase, essas coisas. E aí ela, graças a Deus, ela está sendo já quase liberada, porque ela ainda faz assim, acompanhamento. Ela Sim, vai de seis, lá, 6 meses. essas coisas assim, isso. Aí faz exames para honra e glória do Senhor, mas está tudo certo. Pra honra e Ai, glória. que benção. Louvado seja enaltecido. Você vê, né, como Deus, ele é gracioso, né? Ele É. alcançou você, né, com certeza, através da sua vida, da intercessão, tem alcançado a sua família. Louvado seja Deus, Aleluia. dado livramento. Aleluia. Quando você falou do livramento daquele carro que te seguia, e você naquela rua, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, aquele carro ali tinha homens ali, eles iam fazer uma maldade com você, e Deus te deu livramento, assim, aleluia, muito grande, porque você, aleluia, que você estava falando, eu, eu tive a impressão, assim, acho que ela entrou na igreja, não, mas logo você falou que eles foram embora, cantaram o pneu, aleluia. E você não acha Amém. que eles foram embora porque, assim, decidiram. É porque eles, aleluia, o anjo do Senhor se apresentou ali, Xarabás, rebentou, revás. E Aleluia. eles bateram em retirada. E o anjo do Senhor se apresentou na tua retaguarda para te levar, para que você chegasse em segurança. Louvado seja Aleluia. enaltecido no Senhor, porque a coisa mais difícil para uma pessoa, ser uma mulher, é, é o trauma de uma agressão, né? Louvado física, louvado seja enaltecido no Senhor, é, é passar por uma violência, vamos dizer, né? Louvado seja Deus, que é um trauma que a pessoa fica marcada a vida inteira, mas Deus, aonde você colocou a planta dos seus pés, o Senhor te guardou, te protegeu, o Senhor chamou, aleluia, você pelo nome, né? Aleluia. E hoje você é essa mulher, aleluia, louvado seja Deus, essa mulher que Deus, que você foi forjada em Deus, essa mulher aliançada, como nós vimos ali no sábado, naquele culto onde Deus ali falou através das filhas de Zelofeade, louvado seja enaltecido no Senhor. Eu estava vendo aqui, Xarabaçai, você é descendente direto da tribo de Simeão, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Raiz paterna em Rubi, raiz materna em Naphtali e raiz profunda em Simeão, na tribo de Glória a Simeão. E Deus. a característica da tribo de Simeão é exatamente assim o ímpeto, né? Quando você não estava assim na presença, muito impetuosa, não tinha medo de nada, destemida, louvado seja Deus. É verdade. Às vezes esse ímpeto lhe colocava até em risco, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Uma vida de alto risco, levante, cai. E aí o Senhor foi te resgatando. Louvado seja Deus, para Verdade. te forjar nesta mãe, nesta mulher, nesta profissional, nesta levita.
Louvado seja Deus. E preparando assim o teu futuro. Louvado seja Deus. E é um futuro assim presente que Deus me fala. Quando é futuro distante, futuro, quando é futuro presente, é algo que está eminente, louvado seja Deus, de acontecer, porque na medida que você vai falando, aleluia, Deus me mostra assim um aparador, sabe? Um aparador, aleluia, que nem se move aqui. Se move é um aparador, é o louvado seja uma escrivania, louvado seja Deus, mas não deixa de ser um aparador, só que o aparador é mais alto, louvado seja Deus, e de vidro, louvado seja Deus. E eu vejo o tempo todo, aleluia, o teu braço descansando sobre aquele aparador. E eu falei, Deus, que é isso que eu estou vendo com essa moça? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus falando ao meu espírito, é que ele tem um aparador, aleluia, que será o seu amparo, louvado seja Deus. Aleluia, Candaravachubi Nablacai. É um futuro presente que Deus tem na sua vida. Aleluia, você louva com a alma, não é técnica, louvado seja Deus. Ai, mas você tem alguma coisa contra a técnica? Não, a gente podendo tem cada dia aprimorar, mas louvado seja Deus. Mas no seu caso não é a técnica, louvado seja Deus, é a presença que você carrega, é o desejo da alma, louvado seja Deus, em adorar, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E o tempo todo aí você falando, ministrando, louvando, e Deus falava assim para mim, Andréa, veja, rebandou briaçarai, e eu via, aleluia, uma maquete de uma casa, e ela toda em isopor é um material frágil, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, e também como a na prece, a lavachúbia, aleluia, que pega fogo muito rapidamente, louvar inflamável, frágil e inflamável. E aquela maquete daquela casa, louvado seja Deus. Aí eu via, remandou Briaçarai, quando aquela maquete era toda desconstruída. Aí eu olhando e falando, Deus, por que eu estou vendo esses pássaros desconstruindo essa maquete? E Deus falava assim, é necessário desconstruir para reconstruir. Eu via Deus reconstruindo, aleluia, a vida da sua mãe, dos seus progenitores, da sua casa. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus falava assim, é necessário desconstruir para reconstruir. Louvado seja Deus. Então é um processo de a desconstrução que a tua mãe, aleluia, vem passando. Aleluia, louvado seja Deus. E neste processo paralelo tem uma reconstrução de Deus que levantou repasse a terra, calavasse, derrebandou briaçarai na sua casa, onde rebantou briaçarai. Eu vejo assim também, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, libiandecou rebou briaçarai. Muitos gaviões, gavião é uma ave de rapina, louvado seja Deus, eles não sobrevoam sobre a tua cabeça, mas eu vejo assim um voo circular, que é como se estivesse te observando, procurando ocasião para a narravácia pousar sobre a tua cabeça, querer fazer ninho, mas eu vejo assim que Deus vai tirando as aves de rapina, aleluia, e te dando livramento.
Rebantou, Aleluia. rebas. Porque louvado seja Deus, Deus falou ao meu espírito, alabandou, rebácia, que você, aleluia, não vão se aproximar os gaviões, os Aleluia. urubus, como a nabrécia, a lavacébria, Aleluia, ai, Senhor. como no Briterra, as aves de rapina, para Glória a louvado Deus. seja Deus, a lavacébria, e danificar a sua entrega, a tua oferta, o teu sacrifício. Que Aleluia, Senhor. Abraão, ele Glória a Deus. ofereceu um Aleluia. sacrifício a Deus, mas vinha as aves de rapina em voo rasante tentando tocar naquele sacrifício, mas Abraão ficava com teus braços, levantou briaçarai, assim Meu como Deus. um apanágio, afastando as aves de rapina. Aleluia. Elebre a sai. Glória a E as Deus. aves de Aleluia. rapina vão sair do seu caminho. Eu creio, E o seu Jesus. Eu creio. louvor, louvado seja Deus, ele é aceito diante de Deus. Ele é Aleluia. aprazível diante de Deus. Aleluia. Calavastúbia. E você se tornou, antes você era imprudente. E você agora, né, também, a maternidade faz com que a pessoa amadureça, reveja os seus conceitos. Louvado seja enaltecido no Senhor. Enquanto os de fora fica apontando, né? Louvado seja criticando, lançando pedra. Louvado seja Deus, palavras de maldição, mas aleluia, eu vou te dizer algo que o Espírito Santo falou para mim. Louvado seja Deus. Se não fosse a maternidade, você não estaria na terra. Eu acredito. A maternidade para você foi assim, aleluia, louvado seja Deus, algo extraordinário que faz com que você repense todos os teus conceitos, É né? verdade. Louvado seja enaltecido no Senhor. Te aquietou como a água aquieta o fogo, É verdade. como a muralha retém o vento. A É maternidade foi verdade. trazendo para você uma maturidade, um equilíbrio, aleluia, um senso de responsabilidade que você não tinha Aleluia. antes de ser mãe. É verdade. É Alá, verdade. estébria, rebantou briaçarai. Esse Glória a senso Deus. se tornou tão apurado, louvado seja Deus, que muitos, louvado seja Deus, até te julga, louvado seja Deus, como se você fosse assim, a menina fosse super protegida, entendeu? É verdade. Aleluia. Aí fala assim, ela quer colocar a menina numa redoma, né? Como se fosse protegida, mas não. É a maternidade que aflorou na sua vida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É E verdade. nesse intervalo do crescimento da sua filha, já vieram muitos pretendentes, muitas propostas até você. Mas por causa, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, por causa da menina, aleluia, desse senso de responsabilidade, você se tornou seletiva, É verdade. muito seletiva. É verdade. Alabachúria, rebantou briaçara.
E Deus também é seletivo. Entendeu? Ele é seletivo também. Louvado seja Deus. Ele diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E a pessoa que vai unir-se a você, porque Deus não une vidas, Deus une propósito. Aleluia. Louvado seja Deus. A pessoa que Deus já forjou, preparou para ser seu amparador. Aleluia, louvado seja Deus. Foi separado, louvado seja Deus, num propósito de seletividade. Aleluia, Senhor. Você vai formar uma família, né? Não que a tua não seja, mas assim, de excelência. Aleluia. Como semelhante, louvado seja Deus, levantou Priastarai a Obed-Edom. Aleluia, que recebeu a arca na sua casa e a sua casa floresceu. Glória a Deus, E a aleluia. sua casa também vai florescer. Eu creio, Jesus. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus que levantou repobriastarai, que levantou repobriastuide canto repaz. Ele levantou repaz. Interessante, você falou da saúde da tua mãe, mas eu vejo Deus tocando num homem dentro da tua repaz. Meu Deus. Deste mistério, restaurando o vigor, restaurando a virilidade, restaurando este homem. Levantou, repobriaçarai em saúde. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Levantou, briaste, e Deus corta laço. Amava show. Anaracanto rebobriaste, comanacanto rebobra, recomana pressa em tua vida, louvado seja Deus. Deus fala para você não cessar, aleluia, de louvar, não cessar de orar, porque a tua vitória, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, aleluia, ela está vindo ao teu encontro como beduíno do deserto que vai ao encontro do oásis. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, Gustavo. Deus te abençoe. Magali Marco, Regiane, Larissa. É a primeira vez que entra, Deus te abençoe. Louvado seja Deus, Cassiano, Lauriane. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, pastora Arlinda, Débora Costa. Seja bem-vinda. Pereira, Elane Pereira, Catarabandou, Briaçarai. Eu sinto a unção de Deus. Ele eu sinto a unção de Deus neste lugar. Levantou Briaçarai, Cassiano, aleluia. Levantou Revolbria. Seja bem-vindo, me segue no Instagram, Cassiano. Laureano, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vai trabalhando, Deus está agindo. A qualquer momento, Deus pode chamar o teu nome, da senha do milagre, a senha da vitória, como na pressa. E Deus estou brincando, alabasta. Aleluia. Evita lá. Quando você, louvado seja Deus, sentiu
assim, o chamado de Deus na tua vida. E especificamente para o ministério do louvor e da adoração. Então, quando eu me converti, o Senhor começou a me dar sonhos. O Senhor sempre falou comigo muito em sonhos. E aí o Senhor começou a me dar sonhos, eu profetizando, eu pregando para outras pessoas, para jovens, assim. Já me deu sonhos de eu lutando contra o inimigo, batalhas mesmo espirituais. Eu sempre tive isso dentro da minha casa aqui. E o Senhor sempre se revelando em sonhos para mim. E aí, quando eu me converti, eu troquei de igreja, né? Eu estava em uma, fui para uma outra lá em Rocha Miranda. Só que ainda assim, eu, eu não me sentia em casa, como se eu ainda não pertencesse àquela igreja. Até que eu comecei a me colocar em oração, pedindo para o Senhor me dar um lugar para eu poder congregar. Um lugar que eu pudesse congregar e que fosse uma família para mim. Foi quando o meu pastor Carlos, o Carlinhos, lá do Ministério Palavra Ministério Rema, Rema. ele, isso, eu estava trabalhando, que eu vendia carros na Intendente Magalhães. E aí, eu ali parada, pensativa, conversando com o Senhor fez ele passar por mim e me deu um Sim. cartãozinho da igreja, perguntou se podia orar. E dali foi quando o meu ministério começou a desenvolver, porque eu comecei a congregar na igreja deles e eu via pessoas ali louvando e eu sentia no coração arder. Eu falava, eu também quero louvar. Eu achava assim tão bonito, né? As A pessoas, as noite de pessoas Maria. louvando. Isso, as pessoas louvando ao Senhor, eu achava tão bonito aquilo. Eu falava, eu também quero louvar para o Senhor. Só que aquilo, né? A gente não entende que a partir do momento que a gente se coloca disponível na presença do Senhor, as batalhas aumentam. Se a gente E já tinha não tem batalha, marcha aumenta ré. mais ainda. Não E tem eu marcha falei, ré. O não nível da tem. guerra aumenta. E eu tô Isso aí, falando, não tem marcha ré. não tem. Ah, E o nível da guerra aumenta, mas o nosso nível também com o Senhor aumenta, porque a gente fica mais fortalecido na presença do Senhor, né? Pela graça, tudo pela graça, né? Porque nós não somos fortes. Se não verdade. fosse a graça do Senhor, já era pra gente, né? Se não fosse Jesus, E se não, ai de nós se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus, meu Deus. seria de Ele mim. começou essa vontade, esse arder no meu coração de eu louvar, né? E ali o Senhor começou a modificar o meu ministério. Eu comecei a dirigir culto, né? Hoje eu dirijo os cultos da igreja também. E dali o Senhor começou a me chamar para poder pregar a palavra de Deus. E eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Eu pregando a sua palavra. E o Senhor falou assim, coma a minha palavra. Isso, Baruch Sama. Estude a minha palavra. Se aprofunde. E é o que eu tenho feito. Né? As batalhas aumentam comigo. Inclusive, eu até falei com a senhora que não sei se a senhora lembra, que eu tive um sonho com a senhora. Tinha um propósito que nós fizemos. E ali eu estava naquele propósito firme, jejuando. E só que eu estava num processo bem difícil, bem difícil. O Senhor já me falou que eu estou na fornalha. Já usou um vaso Sim. para falar que eu estou na fornalha. E assim, estava num processo bem difícil. E no sonho, eu guerreava contra um homem com uma espada. E eu começava a guerrear com aquela espada, aquele homem enorme e guerreando contra mim. Até que eu perdi as forças no chão. E aquele homem, quando ele ia empunhar a giga para poder acabar comigo, a senhora cruzava uma espada na minha frente, cravando a espada dele. Aí a senhora pegava, apontava para ele e falava assim: ó, nela não, porque Deus tem obra. Nela não, porque o Senhor tem obra. E Eita ali eu glória. conseguia me levantar. Então,
Senhor já trabalhava comigo ali nessa questão do louvor, nos chamados, né? O Senhor me mostrava em sonho. E vontade também, né? Que o Senhor colocava já no meu coração. Além do louvor, você exerce assim, é, ministério infantil, ou você Não, cuida. então, não. Lá não tem ainda, né? A gente tá com esse projeto de colocar uma salinha ali para as crianças, né? No sábado eu até fiquei, eu e a Soraya, responsável pelas crianças ali. Foi uma bênção. E o Senhor me mostrou na palavra que a gente tem que ter todo o cuidado com eles, né? Porque a gente acha que a gente vai à igreja e não. E tá tudo bem, só eles estar ali já tá tudo bem. Não, a gente tem que interceder pelas crianças, a gente tem que orar por elas, né? São vidas ali, é uma geração, né, que a gente está criando para o mundo, né? Para a gente poder criar essa geração para o mundo com pessoas que vão precisar delas, né? Que elas vão ser usadas nas escolas, daqui a pouco em faculdade. E eu creio que o Senhor vai avivar, já está avivando essas crianças, né? Então a gente tem que estar ali intercedendo por elas e tendo esse cuidado com elas, né? Eu concordo plenamente. Louvado Hum. seja Deus, Deus tá levantando os pequenos, aleluia, aonde não tem muita contaminação. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, não vou explorar muito, né? Porque tem muita gente aqui no direto, né? É, pedindo para você louvar. O pessoal aqui do direto ele fica fervendo, ou eles amam ou eles odeiam. Glória a Deus, Ou aleluia. eles amam ou eles odeiam. Tem dia, hoje está aqui, ó, tem vários aqui, ó. A luzinha verde está pedindo para você louvar. Aleluia. Aleluia. Até puseram aqui que eu não deixo, que eu não paro de falar, não, não deixa a moça Glória a falar, Deus. deixa a moça cantar, pastora. Ah, vou deixar ela cantar. Tá bom. É, vamos lá. Eu não sei se essa daqui também vocês conhecem, porque o Senhor tem ministrado umas coisas comigo que é bênção. É, louvo ela assim, ó. Ó Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. Boa noite, A Isabela. minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, Ô, mas Glória, sei que nunca abres mão de mim. A aleluia. todo instante eu sinto a tua mão, e é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que Glória, me protege, me alabaçúria, defende do mal. rebande É a canto, tua reba, mão que me guarda, révia, a tua mão de que me levantou, ampara, a tua rebolbricando, mão de que me rebantou, levanta e briaçarai. me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A Glória a tua Deus, mão, aleluia. a tua mão, e eu sinto ela a todo instante a me guardar. E é Glória a a mão Deus. de Deus que te sustenta, é a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus que te protege, te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda, é a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé.
A mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Aleluia. Deus que te guarda, é a mão Glória. de Deus, é a mão de Deus. Alabaxúria. Sente a mão de Deus aí tocando em você. Olha a mão de Deus aí protegendo, defendendo, te guardando, te livrando, te Aleluia, eu amparando, creio. a te sustentar. E toda ferramenta preparada Lá em terra. não vai se levantar, você vai condenar. A mão de Deus está estendida sobre você para te proteger. Glória. Pode 1000 cair à tua direita e 10.000 cair à tua esquerda, e atingidos não será. E atingido não serás. Nessa noite, eu peço que cada um venha colocar os pensamentos no Senhor e saber que vocês têm um Deus que guarda vocês, que protege vocês, que sustenta vocês, que vocês só estão de pé hoje porque o Senhor permitiu, o Senhor que deu fôlego de vida. Aleluia. É o Senhor que permite você ainda estar de pé. Você só não caiu porque o Senhor não permitiu. Aleluia. Nunca se sinta totalmente independente. Seja totalmente dependente do Senhor. Nós Verdade. não podemos fazer nada com as nossas próprias forças, com a força do nosso braço. Aqui, nós somos nada. Nós somos comparados a nada. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos isso que nós temos hoje. A salvação, esse motivo de estarmos alegres na presença do Senhor, né? O Senhor tem uma promessa muito grande na minha e na tua vida, que é o reino de Deus, é o reino, é a vida eterna, é a vida eterna. Não se mova pelas bênçãos que o Senhor pode te dar aqui, olha, terrena, porque tudo isso passa, tudo isso vai passar. Só que uma promessa que o Senhor tem é a tua salvação. Se mova por ela, se mova pela tua salvação. Se mova também pela salvação do próximo. Quando você estiver cheio, mas cheio da presença de Deus transbordando, começa a encher outras pessoas também. Permita com que essas pessoas venham sentir a presença do Senhor na sua vida, que você venha transmitir isso e elas queiram servir o Deus que Aleluia. você Glória a serve. Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos chamados como atalaia de Deus, como coluna da nossa casa, que venhamos ser colunas do nosso lar, em nome de Jesus. E eu Aleluia. profetizo aqui nessa noite que pessoas vão olhar e vão falar assim: que luz é essa? Que essa pessoa tem, que eu não tenho, mas eu quero. Eu quero essa luz. Porque todos vão ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Sou muito grata pela sua vida. Louvado seja Aleluia. Deus. Um presente de Deus, a sua amizade ali. Louvado seja Deus. Eu vejo a tua dedicação ali na igreja. E agora eu vou estar lá dia 6 Em nome de pregando na Jesus. consagração. Se Deus Glória a Deus. permitir, estaremos lá juntos. Eu quero agradecer a tua participação. Louvado seja Deus. Muito obrigado mesmo por ter aceitado meu Amém. convite. Louvado seja Eu que Deus, que Deus agradeço. te recompensa em Aleluia. saúde, em prosperidade. Louvado seja Deus. Muito obrigada. Amém? Aleluia. Eu que agradeço, tá, pastora, pela oportunidade que a senhora me deu de estar aqui hoje, né, podendo louvar o Senhor, podendo dar também uma palavra também para as pessoas, que a gente tem que se colocar mesmo, né, à disposição do reino de Deus para a obra, né, e é para honra e glória, pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, né, eu agradeço por essa oportunidade, que eu amo fazer a obra de Deus, faço tudo com Amém. amor mesmo. Não vai ficar só nesse convite, não. Nós vamos fazer mais uns eventos, Amém. tá bom? Glória a Louvado Deus, seja pastora, Deus. sou com Jesus, tá? Amém. A paz a todos. Paz, louvado seja, enaltecido no Senhor, nessa live maravilhosa, com a participação da Levita,
aleluia, Natália, aleluia, Ceciliano, uma benção. Agora nós vamos orar o propósito, aleluia, do coração. Ué, a proposta estava aqui. Nós vamos orar, vamos apresentar o propósito. Na sexta-feira será o término, o encerramento desse propósito. Aleluia! E em nome de Jesus nós profetizamos que a sua vida sentimental estará florescendo. Erga aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, ó Deus eterno, o propósito da tua filha, do teu filho, ó Deus, propósito da vida sentimental, pedindo a totalidade da transformação. Xarabacanto, rebobriaçarai, anarracanto, ricomana prece, alabastúria, rebandobriaçarai. Pai, que só coloca o sim, só coloca o amém, Senhor, sobre esse propósito, ó Deus, em nome de Yeshua Mashiach, que haja transformação, que haja unidade, que haja reconciliação, que haja santidade nos relacionamentos e nas alianças. Xarabacanta rabaxúbria. Pai, eu te apresento este propósito. Em propósito, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Sexta-feira estaremos entregando esse propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Em dezembro estaremos fazendo o propósito do elemento terra, a terra e a sua plenitude. Louvado seja Deus. E assim a gente vai de glória em glória, vitória em vitória, porque assim é a vida do crente. Louvado seja Deus. Agora, aleluia, eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, agradeço por essa live, agradeço, Senhor Deus, pela participação da tua filha, agradeço, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, meu Senhor, no transporte, aqueles que não podem entrar ao vivo, mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, e nós estamos contentes e felizes, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Receba esta live, receba, Senhor, no trono da graça do Senhor. Eu te dou graça em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória Boa a Deus. noite. Tá? Beijo. Tchau, um Até beijo. amanhã. Até amanhã. Amanhã de manhã. Começa às Amém. 7h30. Aleluia. Hoje foi até 10 horas, né? É a live da revelação. E amanhã estamos de volta em nome de Jesus. Amém? Deus Glória a abençoe. Deus. Tchau. Beijo. Tchau.